Nós dividimos uma disciplina juntos e toda a minha trajetória foi junto com a Aline. Porque quando eu entrei na faculdade de medicina veterinária, eu queria muito, muito trabalhar com reprodução. Eu queria muito trabalhar com reprodução equina, mesmo sem saber todo esse universo. Eu não sabia tudo que envolvia, mas eu queria muito trabalhar. Então, só que a disciplina de reprodução equina, aliás, a biotecnologia e fisiologia da fisiopatogenia era só no 7º período. Então, eu fui cursando na medicina veterinária. Desde então, eu comecei fazendo estágio com equino, né? Durante toda a minha trajetória acadêmica, eu fiz estágio no Jockey com o Dr. Flávio Gel, a quem eu devo muito também a minha formação. Um cara muito competente, muito bom, excelente veterinário. Eu gosto muito do Flávio. Falamos hoje, somos amigos, e ele foi uma pessoa que me deu oportunidade. E eu sou muito grato a todas as pessoas que durante a minha trajetória me deram uma oportunidade de aprendizado. E é o que eu venho buscando fazer para os alunos. Quem é meu aluno sabe o quanto eu me empenho para oferecer em aula o melhor e tentar colocá-los, inseri-los no mercado de trabalho de alguma forma. Ajudo com estágio, estou sempre direcionando, eu estou sempre procurando com os meus amigos, não tem uma oportunidade de fazer estágio, eu tenho um aluno muito interessado. E foi assim com a Aline. Eu até brinco com os meus alunos dizendo que eu tento fazer com os meus alunos o que a Aline fez comigo. Me deu uma grande oportunidade. Eu fui aluno da Aline, eu fui monitor, eu fui estagiário. E ela chegou para mim um dia e falou assim, você quer trabalhar com reprodução, não quer? Eu falei assim, quero muito. Ela virou e falou assim, então você vai ser meu monitor até você formar. A gente vai dar oportunidade para outros monitores, mas você vai ser meu monitor até o último período. E foi assim que aconteceu. É difícil a gente encontrar gente assim que está empenhada, focada, né? E quando o professor parece que ele não está prestando atenção, mas eu digo por mim, a gente está sempre prestando atenção nos alunos. Eu falo isso sempre com as pessoas que estão trabalhando, começando o trabalho, né? Às vezes dá uma impressão que ninguém está te observando, mas você está sempre sendo observado. E a proatividade, o interesse, são coisas fundamentais que o professor repara no aluno, né? Aquele diferencial perante os outros. Né? Quando ele dá uma pequena tarefa para a pessoa e ela vem, faz aquilo, às vezes faz a mais do que foi pedido e se empenha e tudo, e isso é muito importante, né? Eu acho que e aí fica aquela mensagem para qualquer jovem recém-formado, estudante que esteja nos assistindo, que você está sempre sendo observado. Isso é importante. Olha, né? Excelente você falar isso, parece que a gente combinou e não. Não foi combinado, eu falo isso sempre em sala de aula. Eu falo assim, pessoal, daqui eu consigo ter uma visão ampla de todo mundo. Então eu consigo identificar, eu consigo ver cada um de vocês. E não pensem vocês que vocês não estão sendo observados, que vocês estão sendo observados. Eu tenho certeza, eu não estou aqui para render homenagens a mim, mas eu tenho certeza que todas as oportunidades, todas as portas que abriram, foi reflexo do aluno que eu era. Claro. Eu estava sempre ali, muito disponível. Não é a minha primeira formação. A medicina veterinária sempre foi um sonho, mas não é a minha primeira formação. Os meus alunos sabem, quem me conhece mais de perto sabe que eu sou advogado também. E isso, então, para manter os meus estudos, eu tinha que me dividir. Você é advogado? Sou advogado. Eu tinha que me dividir entre o direito e a veterinária. Eu tenho até um grupo de amigos, né, os meus amigos de turma, né, que falavam para mim que o meu carro parecia a cabine do Superman, porque eu entrava de jaleco, saía de terno, eu entrava de terno, saía de jaleco, porque eu fazia de tudo para não perder aula. E se eu tinha que fazer uma audiência na parte da manhã, eu buscava assistir aquela aula que eu tinha perdido na parte da tarde. E eu acho que isso mostrou para todo o corpo docente o quanto eu queria muito me tornar médico veterinário. Eu vejo que hoje eu tenho muitos alunos nessa mesma condição. Então eu tenho uma extrema consideração por esses alunos. Eu falo para eles o quanto eu entendo que é realmente muito cansativo, mas a gente não pode desistir dos sonhos. Foi o que aconteceu comigo. Em algum momento eu estava realmente muito cansado, mas eu não podia desistir. Você tocou num ponto aí muito importante, tá? Porque
são duas coisas, tá? Que o veterinário, você já deve ter notado na tua vida acadêmica e profissional, que o veterinário não gosta muito. É natural da nossa categoria, que é papelada, lei, interpretar a legislação, regulamentação e números. A parte de planilha, gestão. São duas coisas que o veterinário ele gosta de focar no trabalho dele, né? Eu convivo muito com médicos também vejo muito isso na medicina. Os médicos também são assim. Então, isso é muito importante hoje, a gente ter consciência, né, de toda a legislação que rege a nossa profissão, que rege o que a gente pode fazer, o que não pode. E até porque a gente está vendo aí grandes problemas de valorização profissional, de desvalorização, melhor dizendo, profissional, de invasões de outras áreas, de outras profissões, e a intersecção, aquela discussão, isso pode, isso não pode. E aí você, tendo a formação em direito e agora em veterinário, é uma coisa muito complementar, né? Eu brinco com eles em sala de aula. Se tiver algum aluno meu aqui que esteja assistindo, pode confirmar isso, pode escrever aqui nos comentários, que eu falo assim, então, pessoal, eu sempre mostro para eles, eu dou aula de produção, eu dou aula de clínica, semiologia e biotecnologia. Então, assim, tudo muito ligado, né, à equidicultura, de um modo geral. E eu falo para eles, então, pessoal, eu tenho um amigo muito próximo, mas muito próximo mesmo. Sabe aquele amigo muito íntimo que é advogado? Aí eles começam a rir, porque sabem que sou eu. E eu falo para eles assim, então, eu sempre tenho aquele olhar um pouco mais crítico. E eu consigo ver, não melhor do que ninguém, mas eu consigo farejar que algo pode nos prejudicar. Então, assim, tenham sempre muita atenção. Eu falo para eles, estejam atentos eu falo para eles, estejam atentos ao nosso conselho, estejam atentos à regulamentação, saibam aonde vocês estão chegando, se protejam, porque, assim, às vezes quem trabalha, principalmente com a clínica, você fica numa interseção entre o proprietário e, às vezes, por exemplo, num áreas entre o proprietário e o tratador, você fica ali no meio e você acaba assumindo a responsabilidade pelos dois lados. E quando alguma intercorrência surge, você acaba se tornando responsável. Então, eu tento orientar os meus alunos sempre como agir da melhor forma para... A gente nunca vai exterminar, mas a gente diminuir essas que possam acontecer e que possam nos prejudicar. Então, eu falo sempre isso com os alunos em sala de aula, para que eles tenham sempre muita atenção ao exercício da profissão. As normas, respeitar a ética, porque eu acho que só dessa forma a gente vai estar valorizando a nossa profissão. Isso é muito, muito importante. E quais são as maiores dificuldades que você encontrou nesses primeiros anos aí de trabalho? Tanto no campo, principalmente no campo, né? O que você tem visto? Então, em relação à medicina veterinária? Então, nesses 3 anos, eu trabalhei em São Paulo, trabalhei em Pernambuco e trabalhei no Rio de Janeiro. Então, assim, cada local foi uma experiência muito diferente. E você eu acho que você lidar com um proprietário, você tem que ter um jogo de cintura muito grande. Você não pode ao mesmo tempo que você não pode se corromper, você não pode ser uma pessoa extremamente engessada. Então, eu acho que você tem um meio termo, né? E eu acho que a maior dificuldade é fazer com que os proprietários entendam que a clínica deve ser administrada pelo médico veterinário, que o trabalho tem que ser promovido pelo médico veterinário, porque existem muitos práticos. Ainda há pouco eu estava conversando com uma veterinária que também é professora e que foi minha professora, que é a Silvia, e nós estávamos falando sobre isso. Às vezes o proprietário ele tem 20, 30, 40 anos, né, no exercício da profissão como proprietário, como produtor rural, então ele acha que ele entende de medicina veterinária e que ele pode exercer a profissão junto com você, e muitas das vezes ele exerce na tua frente. Então isso para mim foi uma grande dificuldade. Eu consegui colocar na cabeça do proprietário
primeiro, que as medidas preventivas é muito importante. Inserir manejo sanitário numa propriedade. Eu vi principalmente isso em Pernambuco, o manejo sanitário, cavalo de vaquejada, eles gastavam verdadeiras fortunas e, de repente, negligenciavam com o manejo sanitário. Então, isso é algo que eu vi muito acontecer. Então, a gente passa por uma questão de valorização, né, do nosso trabalho também, da nossa classe, né, da informação também chegar, né, agora você trabalhou em São Paulo, né? Você não sentiu uma diferença entre Rio e São Paulo? Assim, existe na minha área, principalmente, não há nem como comparar. Eu vejo que você está falando uma coisa da valorização. Eu acho que isso é uma falha. Isso é uma falha muito grande e que parte, inclusive, dos médicos veterinários, né? Se subjugar, acreditar que se ele se valorizar, ele não vai ter oportunidade de trabalho. Então, eu procuro, no exercício da minha profissão, eu procuro me valorizar e valorizar os meus colegas. Eu falo sempre para os meus alunos, se você não se valorizar, ninguém vai oferecer prestígio ao exercício da tua atividade. E o problema todo é que tem sempre alguém que está disposto a se subjugar, a se inferiorizar, a exercer a medicina veterinária de forma inferior, aceitando que o proprietário ofereça valores, que ele coloque preço no teu trabalho. Ele desqualifica, na minha opinião, tá? Na minha opinião, ele acaba te desqualificando como profissional a partir do momento que eu trabalho com grandes animais há mais de 30 anos e se você deixar, é isso mesmo que acontece. O proprietário, ele desqualifica, e se isso já é ruim em cavalo, você imagina em bovino. Porque o que a gente fala, né? Leite e carne são produtos primários. São produtos básicos, né? Quanto custa um litro de leite? Quanto custa o quilo, uma arroba? Então, assim, é o preço de mercado. E aí ele faz conta de R$1, R$5, entendeu? E ele muitas vezes ele fala, poxa, como é que eu vou pagar um valor desse para um veterinário? Só que ele está para atender um animal. Só que ele não está atendendo um animal, ele está atendendo um rebanho. Ele está atendendo quanto, né? É impressionante isso, né? Uma vez um colega falou uma coisa muito certa. Chegou para um proprietário até no Mato Grosso e falou para ele, olha, você podia, quando você não estiver usando essa picape aí que você comprou, custou 400 mil, né? Ele falou, você podia emprestar para o seu encarregado na fazenda para ele usar no final de semana. Aí ele falou, pô, você tá maluco? Carro zero, acabei de comprar, eu vou emprestar para ele. Aí ele falou assim, mas você deixa ele decidir o que ele vai fazer com 1000 cabeças de gado que você tem, né? 1000 cabeças de gado vale muito mais do que a sua picape, né? Então, sim, ele que decide. Hoje nós... Qual a ração, se vai dar ração, se não vai. Você não contrata um profissional para fazer isso. Então, você pode deixar sua picape com ele também, porque você confia plenamente nele, né? Você deixa sua propriedade com ele. Quer dizer, é mais ou menos isso, entende? E muito passa, às vezes, pela desvalorização do profissional. E é isso que a gente tem falado. A gente está aqui falando, né, em prol, claro, a nossa discussão profissional, discussão séria, mas a gente não pode deixar de falar, né, que a gente está prestes a ter uma eleição do CRMV-RJ, e é muito importante. E dentro das nossas propostas, passa pela questão da valorização profissional. Há muitos anos que eu falo nisso, eu falo, poxa, se o CRMV ele tem a função de proteger a sociedade do mal profissional, ele tem que trabalhar em prol do bom profissional. Porque fortalecendo o bom profissional, informando a sociedade o que é um bom profissional, ele vai conseguir cada vez mais minimizar os danos causados pelo mal profissional à sociedade. E isso é muito importante, não é, Frederico? Não,
pode chamar de Fred, não tem problema nenhum. E o que acontece? Eu concordo plenamente contigo. Já está mais do que na hora da gente mudar esse cenário. É lamentável que a nossa profissão esteja nesse patamar. Falando agora sobre as eleições, eu acredito que a gente consiga de verdade mudar isso. Outras instituições, outras profissões já vêm fazendo isso, né? Eu vejo que hoje o CRMV vem tomando uma postura diferenciada, isso me agrada. Eu vi as propostas, né, da Chapa 2, e eu acho que elas trazem a tranquilidade que nós que estamos atuando com médicos veterinários e os futuros médicos veterinários, é por isso que eu fiz questão de informar os meus alunos. Eu falei assim, participe para que vocês entendam o mercado de trabalho que vocês vão entrar. É importante que desde sempre vocês estejam atuantes e que vocês façam parte desse bom veterinário que você tanto menciona. Porque assim, se você vem agregar negativamente, automaticamente esse grupo, né, que vem destruindo, né, a veterinária, que vem fazendo com que a veterinária seja subjugada, que ela seja tratada como um serviço quase que desnecessário. O que você falou sobre os proprietários, os produtores, né, que entregam a propriedade na mão do encarregado, que está ali, normalmente se a tua impressão for diferente da minha, porque eu trabalho com cavalo e você com ruminante, te dou total liberdade para falar. Mas as propriedades que eu trabalhei, a maioria das pessoas que trabalham ali é quase que uma profissão de carreira herdada. Meu avô trabalhava nisso, meu pai trabalhava nisso, e a formação é extremamente prática. Então, exato. E os erros são ensinados também, não é só as partes boas. Assim, então o que acontece? O problema todo é que aprendeu de uma maneira muito grosseira. Então, é quase que você decorar um protocolo. O cavalo o potro teve uma diarreia. Então, tem que fazer isso, isso, isso. Qual é a origem? A etiologia? Não sabe nada. Não tem um raciocínio, não tem nada. Não tem essa formação. Receita de bolo, como a gente diz. Então, vi profissionais que não são médicos veterinários inseminando égua. Aí eu falei assim, você sabe mais ou menos o que você está fazendo? Qual é o nome da estrutura? Por que você está fazendo isso? Qual é o tipo de intercorrência que pode acontecer caso você, com uma pipeta, com uma simples pipeta, você... não sabia absolutamente nada. Ele só sabia que ele tinha que vestir uma luva, que ele não podia encostar em nada, porque aquilo ali tinha que ser minimamente estéril, e que ele tinha que coletar o sêmen do garanhão e colocar lá. E acabou. A diluição era assim, ó, eu pego um pouquinho do sêmen, um pouquinho do diluente, eu misturo e eu coloco lá. Eu acho que agora... Exato. E, Frederico, eu queria aproveitar um pouco da tua experiência como advogado e veterinário, né? E a gente fala um pouco que seria importante dentro da veterinária a gente ter uma tabela de referência de valores que pudesse ajudar o veterinário, não precisava ser seguido à risca, mas que pudesse ser vai ser uma lei, ele vai ser obrigado a seguir. Não! Mas ele podia ser uma referência, porque quando a gente contrata um advogado, é natural ele passar para a gente a tabela da OAB e falar, olha, a tabela, ela me dá uma referência, eu vou te cobrar um valor. E às vezes a gente vê até advogados falando, olha, um caso de uma menina numa comunidade, eu resolvi atender ela gratuitamente porque eu me comovi. Ele pode fazer esse atendimento, não é proibido. É o que nós chamamos de pro bono. Eu tenho a opção. Exatamente, mas na hora que ele vai cobrar de um cliente, ele tem uma tabela e vai cobrar um preço justo. Concordo. Não é verdade? Fala um pouco sobre isso. Então, a tabela da OAB, eu acho que ela é um parâmetro. Foi até bom. Agora eu vou fazer um pouco de explicar como eu trabalho como advogado, e eu acho que eu transferi isso para a medicina veterinária. Eu acho
eu acho que é uma forma lícita, honesta, que eu encontrei. Eu simplesmente... a tabela da OAB existe. Alguns advogados seguem a tabela, outros não. Mas existe um parâmetro. O que eu faço? Eu não faço distinção de pessoas. Eu falo sempre isso com as pessoas. Eu falo sempre isso. Para o João, o João me procura para fazer um inventário. Eu trabalho muito na área de sucessão. Então, assim, o João me procura para fazer um inventário. Eu chego para ele e falo assim, olha, a tabela da OAB do Rio de Janeiro, março de 2023, diz que para começar o inventário eu vou cobrar X e depois eu tenho um percentual sobre o patrimônio, ok? Depois vem o Antônio, que é indicado, eu vou mostrar a tabela. Sabe o que acontece? Eu tenho liberdade para eu cobrar mais ou até fazer digamos, uma atenção. Não gosto da palavra desconto, tá? Mas eu fazer uma atenção a esse cliente, de repente já é um cliente antigo, eu já tive esse cliente outras vezes no meu escritório, então eu posso fazer uma atenção a esse cliente. Mas o que acontece? Eu não passo por uma pessoa desonesta. Porque, assim, as pessoas acabam se comunicando. Ué, por que o Frederico cobrou pelo processo para o João 5, para o Antônio 6 e para a Maria 7? Então, eu procuro agir de forma ética. Então, eu sigo essa tabela. Eu gosto da tabela da OAB. E eu adoraria que a medicina veterinária tivesse uma tabela. Sabe por quê? Porque eu tenho um valor. Eu tenho um valor que eu cobro no meu serviço, mas é um valor que eu entendo que supre, né, o exercício da minha profissão. Há pouco tempo, uma médica veterinária, que é minha conhecida, ela resolveu ir trabalhar fora do Brasil e pegou meu telefone e falou assim, olha, amigo, eu vou te indicar para os meus clientes, para você dar continuidade ao atendimento. Aí eu falei assim, olha, primeira coisa, eu estou extremamente sobrecarregado, porque esse semestre eu tenho muitas turmas e eu tenho me dedicado cada vez mais à docência, à pós-graduação. E aí, bem, eu mostrei o meu cenário, né? Porque você não pode se comprometer com aquilo que você não tem condições de cumprir. E eu acho que é mais fácil chegar para o cliente. Olha, eu não tenho condições de assumir do que você assumir e depois você abrir mão do trabalho. Só que aí os clientes começaram a me ligar. Um deles falou assim, olha, o sêmen já está vindo. Eu falei assim, calma aí, meu amigo. Não, porque me passaram o seu telefone. Aí eu falei assim, bem, se o sêmen já está vindo, eu vou ter que arranjar um horário na minha agenda. E aí eu falei para ele assim, bem, a minha tabela é essa. Aí eu falei, olha, eu cobro o deslocamento, eu vou cobrar pelo procedimento, eu vou cobrar pelo material, e eu vou cobrar. É porque é assim que funciona comigo. Porque eu estou exercendo a minha profissão. Agora, claro. Não, mas a doutora não me cobra isso, não. A doutora não me cobra absolutamente nada. E se a égua ficar prenha, aí sim, depois de 45 dias, eu pago um valor X, que eu tenho até vergonha de falar aqui. Aí eu falei assim, desculpa, mas dessa forma eu não trabalho. Eu estaria me desrespeitando. E de verdade, eu não fui. Não fui. É claro. Não. Claro. Porque aí você falou, você tem a falta de um parâmetro, até para um recém-formado, ele fica assim perdido, né? Quanto que eu cobro? Ele vai falar assim, às vezes, porque ele é uma pessoa que está começando, que ele vai falar, não, vou cobrar barato para poder ter cliente, e isso pode se virar contra ele e contra a profissão. Porque depois ele não consegue mais mudar esse cenário. Olha, eu fiz especialização em Portugal. Em Portugal tem um termo, uma frase que eles utilizam muito, que é comida para hoje, fome para amanhã. Se você é sua profissão, achando que você vai cobrar barato e que por isso você vai ter clientes, você nunca vai ser valorizado na tua profissão. E isso vira um efeito dominó. O Frederico cobra 5, o Antônio cobra 4, o outro cobra 3, o outro cobra... Daqui a pouco você vai falar, estou te pagando para você me aceitar como profissional. Isso é inadmissível. Depois você vai ver que realmente, se a gente não tem uma tabela de referência como a OAB, foi muito legal a tua presença aqui hoje,
Obrigado. Para fazer essa analogia, né? Porque aí as pessoas entenderem que é possível. Se uma ordem dos advogados, que são especialistas em lei, criaram uma tabela, por que, que os veterinários não podem ter uma tabela de referência? Sim. Não é? E claro, pode ser que a gente tenha que mexer em leis, em regulamentações, mas se a gente não começar, a gente vai estar cada vez mais distante dessa solução. Concordo. A margem. A outra coisa que eu queria te perguntar, ainda nessa linha de fazer uma analogia, é: vocês pagam a anuidade da OAB. Sim. Né? Bem, cara. Pois é. E como é essa a visão? Mas você entende que a OAB é um órgão que te representa? Como é que é essa visão? Você, que eu falo no seu meio, seus colegas que você convive. Então, eu entendo que é extremamente necessário estar associado à Ordem dos Advogados, assim como ao nosso conselho. Eu acho que é a alternativa que nós temos de nos protegermos. Tanto o conselho quanto a OAB servem para isso. Eu acho que quanto mais pessoas estiverem credenciadas, quanto mais pessoas estiverem ativas, eu acho que melhora a amplitude, né, da atividade do conselho. Eu acho que é uma atitude que vem contra nós. Você não querer fazer parte do conselho, você não querer se unir, porque eu acho que se unindo você acaba se protegendo. Exato. Eu tenho vários colegas de profissão que já precisaram muito. Olá, boa noite. Boa noite, Fred. Tudo bom? Tudo bem. Já precisaram muito, né, recorrer aos cuidados da OAB e acredito que também do CRMV. E eu acho que é a única alternativa, é o que nós temos como aliado. Então, é uma alternativa mais do que necessária. Porque eu falo isso, né? Marcos, eu estou falando nele, né? A gente está conversando sobre essa analogia, né, entre a OAB e o Conselho. E aí ele está falando que ele vê a importância dos dois órgãos e na OAB ele se sente representado, né? Na OAB ele está falando para a gente que ele se sente representado. Não, o Fred, primeiro eu quero parabenizá-lo, foi excelente a sua presença aqui. Obrigado. Nós precisamos a gente não precisa inventar a roda, a gente está sempre falando isso, né? Eu acho que a gente tem que pegar as experiências das ordens de classe que realmente estão dando certo, o que está dando certo lá e trazer a medicina veterinária. Então foi muito bacana. E quando o Flávio te faz essa pergunta, eu só queria complementar que você paga a anuidade todo ano aqui também, no CRMV-RJ, e qual é a sua percepção, né, do que você paga e do retorno que você tem profissional? Eu gostaria de saber qual o retorno que você tem por essa anuidade que você paga. Olha, sendo muito honesto, eu não tenho quase acesso ao CRMV. É bem diferente, tá, do amparo que eu vejo na OAB. Eu acho que a OAB poderia melhorar? Poderia melhorar. A gente sempre pode melhorar. Agora fazendo, acreditando muito na Chapa 2, eu acho que a Chapa 2 pode melhorar muito. Porque eu acho que o CRMV, atualmente, não dá suporte para os recém-formados. Você vai lá, você se credencia, você começa a pagar uma anuidade e não chegam para você e perguntam se está tudo bem, como é que foi o teu primeiro ano de exercício da profissão, quais são as intercorrências que aconteceram nesse primeiro ano. Veja que a gente tira uma carteira de motorista e a gente fica 1 ano sobre uma carteira provisória. Isso. Né? E depois tira uma carteira definitiva. Por que não isso no CRMV? Por que não te dão voz? Por que não te dão a oportunidade de você falar quais foram as suas dificuldades? Na minha opinião, isso iria diminuir, inclusive, o grande índice de desistência. Porque as pessoas no ano ficam tão desestimuladas, não têm suporte e acaba ficando à margem. Aí entra naquele assunto que a gente estava de cobrar muito barato. E aí, mesmo barato, aí começa um efeito dominó. Eu cobro 5, outro cobra 4, outro cobra 3. Daqui a pouco você já não paga as suas contas. A matemática não fecha.
e aí automaticamente você acaba desistindo. Tá? Aí você coloca a culpa na profissão. Na verdade, eu acho que faltou suporte. Eu acho que se você... Sim. Eu acho que suporte. Eu acho que é isso que falta. Tá? Eu acho que um acompanhamento. Também daqueles profissionais que já estão no mercado, precisam se reciclar. Eu vejo algumas coisas que... Assim, não, pelo amor de Deus, não estou aqui para falar mal de colega, hipótese alguma, muito pelo contrário. Eu, como advogado, sou bem político, então eu estou sempre, sabe, contornando a situação. Não gosto que falem mal do exercício da profissão, não gosto que falem mal de colegas, mas eu acho que, assim, você se atualizar, você buscar outras alternativas, você entender que o mercado mudou e que você tem que mudar junto com o mercado, é extremamente importante. Né? Eu não tenho muito tempo de exercício na profissão, mas eu já fui pipocando, né? Eu fui para São Paulo, eu fui para Pernambuco, vim para o Rio e aí acabei ingressando na docência. Então eu fui circulando, né? Transitando. Então eu vejo que em cada local você tem que agir de uma determinada forma. Existe uma tradição em São Paulo que você não consegue inserir no Rio de Janeiro, que muito menos em Pernambuco, né? Então, assim, eu acho que é extremamente importante. Eu acho, sim, que o CRMV poderia ser mais ativo. Fred, e uma outra coisa que é importante a gente também fazer, seguindo nessa linha dessa analogia, que você conhece os dois cenários, então é muito importante seu depoimento para nós, é que a OAB tem um exame de ordem, né? E a gente, na veterinária, já teve e perdeu. E aí vai de encontro essa questão de colegas mal preparados. A gente sabe que não é a única solução, porque não adianta uma pessoa tirar 10, por exemplo, na tua área, a pessoa tirar 10 numa prova teórica, mas nunca ter tido uma aula prática de reprodução, também não vai resolver. Nossa. Mas já ajuda, já é um filtro que poderia existir. E foi. É alternativa. Mas existem fragilidades legais que ainda não foram resolvidas e que precisam ser resolvidas para que os alunos não entrem, como entraram no passado, com mandado de segurança e consigam a carteira do CRMV sem ter que fazer a prova, né? Então, o que acontece? Com a OAB, não pense você que eles não tentam. Muitos tentam. Muitos tentam. E assim, tipo, é uma grande conquista. Eu posso dizer para vocês que, assim, eu me esforcei muito para conseguir tirar a carteira da OAB. Concordo com você que alguns alunos hoje... Aliás, eu aprendi isso com a Marta Desidério. Ela falou para mim assim, Frederico, nem sempre o aluno que só tira 10 é aquele aluno que vai ser bem sucedido e é aquele aluno que é um bom médico veterinário. Porque, então, mas eu também concordo que se você pelo menos tiver domínio da parte teórica, se você tiver conhecimento, eu acho que já é meio caminho andado para você se tornar um bom profissional. Ainda há pouco eu estava conversando com a professora Silvia e, assim, às vezes eu vejo que alguns alunos têm um pouco de descaso com a profissão que escolheram, que abraçaram. Então, eu acho que é importante você, desde a vida acadêmica, desde do exercício da tua profissão, começa lá na faculdade. Eu sempre falo com eles, é lógico que existe um grupo muito grande de alunos que quer trabalhar com cachorro, quer trabalhar com gato, e eu dou aula de equino. Mas eu sempre conto uma historinha que eu até volto a contar para vocês aqui, que é o seguinte: não importa se você quer trabalhar com cachorro, se você quer trabalhar com gato. De repente, você, Márcia, se torna uma veterinária muito bem sucedida, vai trabalhar com pequenos, e você é fantástica naquilo. Só que o teu cliente tem um canil dentro de uma propriedade, numa chácara, e ali ele tem um cavalo. E, de repente, um dia, você está chegando lá para atender aqueles cães, e ele fala assim, graças a Deus, foi Deus que te mandou aqui, doutora. O meu cavalo está ficando mal. No teu diploma não vem dizendo sou veterinário de cachorro, sou veterinário de cavalo. Você é generalista. Então você precisa se dedicar durante a faculdade para minimamente você... já ouvi falar isso em aula. Olha aqui, um aluno meu falando já. É verdade. Eu conto isso para todo...
eu conto isso sempre para os alunos. Porque, assim, minimamente, você vai ter que chegar lá e estabilizar esse animal. Bem, eu vou ligar para o Dr. Frederico, que é ele que atende cavalo. Mas enquanto ele chega ou não chega, eu tenho que fazer um exame clínico geral, eu tenho obrigação de saber. Eu tenho que, pelo menos, colocar esse animal na fluidoterapia e controlar a dor desse animal. Porque o Dr. Frederico está na região dos lagos atendendo, ele vai levar 2 horas para chegar. E parece que os alunos não, eles focam assim, se eu vou trabalhar com silvestre, eu só quero saber do silvestre. Se eu vou trabalhar com pequenos, eu só quero saber de pequenos. Se eu vou trabalhar com cavalo, também só quero saber do cavalo. E na verdade não, eu fiz estágio com pequenos, eu fiz estágio com silvestre, mesmo amando cavalo e desejando todos os dias trabalhar com cavalo. Porque assim, a gente não sabe quais portas irão se abrir, né? E eu até brinco com eles. Eu até brinco com eles. Vocês acreditam na sorte? Eu falo, alguns dizem sim, outros dizem não. Eu falei assim, eu acredito na sorte. Mas a sorte bate na tua porta e tem que te encontrar preparado. Não adianta a sorte bater na tua porta e não te encontrar pronto. E a maioria espera a sorte chegar, mas quando a sorte chega, fala assim, não sei. Exatamente, é isso aí, Frederico. O que é importante, eu sinto também isso, né? Eu tenho mais de 25 anos de formada, e o que eu sinto é que a gente fica muito soltos, né? Eu não tenho a minha casa, eu não tenho a casa, o conselho como a casa do veterinário, onde eu vou procurar um apoio de uma atualização, como você falou, né? Onde eu vejo, por exemplo, no CREMERGE, você tem educação continuada, né? Então você pode estar se reciclando. É exatamente o que você falou. Meu diploma é generalista, ninguém pode me cercear. Né? Hoje eu estou atuando em gestão e saúde pública, amanhã eu vou trabalhar com reprodução, vamos dizer, com você e com a Aline. Eu vou entrar, vou fazer um curso de atualização, porque eu posso fazer isso, e começar a trabalhar, abrir um campo. Então, assim, o conselho entra nesse papel, porque eu conto sempre uma história, Fred, aqui, do professor André, que fala, né, que em Minas ele esteve visitando, e 25% dos alunos que formaram até 3 anos estão desistindo da profissão. Então, assim, 25%. É um número altíssimo, você falando de Minas Gerais. Né? Então, isso para a gente, porque falta realmente um apoio. Você vê a OAB tem as suas regionais bem estabelecidas, você tem salas para encontrar, por exemplo, os seus clientes lá. Ou seja, todo aquele ambiente que o advogado precisa, que a empresa precisa, a OAB reconhece e favorece para vocês. Por que a gente não consegue fazer isso aqui? Entendeu? Ontem a gente teve uma reunião com os zootecnistas, e as zootecnistas, então, falando, a zootecnia, então, a gente não tem apoio nenhum no campo. Né? Assistência é isso. Eu só te interromper um minuto para te falar que um assunto vai puxando o outro. Sim. E tem exatamente uma semana que eu entrei em contato com o CRMV aqui no Rio de Janeiro, porque eles... lá em Sorocaba, eu tenho uma égua, todos os meus alunos sabem que eu tenho uma égua em Sorocaba, e pronto. E aí, lá em Sorocaba, eles encontraram na estrada uma serpente, né? Uma cascavel morta. E aí eu queria saber, como professor, se interessava, como eu poderia transportar esse animal. Eu não sabia, não é minha área, e eu queria um apoio do CRMV. Eu falei com uma amiga chamada Janaína. Ela falou assim, doutor, qual é o seu CRMV? Eu falei, qual era o número do meu CRMV? Me dá o seu telefone de contato. Aí ela falou assim, aqui está o seu e-mail. É o e-mail cupelo.vet. Eu, assim, esse mesmo. Nós vamos saber, vou falar com a doutora alguém, e nós vamos te dar o retorno. Você recebeu o retorno? Pois eu até hoje não recebi. Eu só queria pegar... como eles encontraram esse animal morto, eu queria saber se a gente poderia... Qual é a medida legal que eu posso tomar... botar esse animal e levar para a faculdade, porque isso vai ser útil para os nossos alunos. Sim, sem dúvida. E até hoje eu não tive retorno. A OAB para os recém-formados, não te cortando, a OAB para os recém-formados oferece justamente isso, te oferece uma sala. Eu recém-formado, eu não tinha grana para montar o meu escritório. Exatamente. Então eu podia, num ambiente adequado, limpo, e eu poderia, inclusive, recorrer ao suporte jurídico caso eu tivesse alguma dúvida. Sim.
eu estive no CRMV para entregar a documentação, pegar minha carteira e depois para fazer a formação para RT. Nunca mais. E nunca entraram em contato comigo. Nunca entraram em contato comigo. Então, assim, fazendo um comparativo, não estou dizendo que é péssimo, não. Muito pelo contrário. Mas eu ainda não dependi. Queria tirar dúvidas em relação a essa questão do translado desse animal que foi encontrado morto. Não me deram. Mas também eu também tenho um prazo para resolver. Inclusive, se vocês souberem, depois me passem o que fazer. E aí, ótimo. E o que acontece? Eu não precisei. Mas fazendo um comparativo entre a Ordem dos Advogados, que pode melhorar e deve, inclusive, eu não sei, nunca pesquisei, mas como eu tenho mais tempo na profissão como advogado, conheço muitos advogados no Brasil inteiro, porque eu tenho correspondentes no Brasil inteiro, a Ordem dos Advogados, em cada lugar, funciona de uma forma. Em Salvador, na Bahia, você vai lá e tem até manicure para os advogados e as advogadas. Gratuito, incluído no preço. Ah, mas para que não é manicure? Porque você tem que estar apresentável. E não é porque eu trabalho com cavalo, eu tenho que chegar lá todo imundo. Sim. Com a barba por fazer, eu tenho que chegar com as unhas sujas. Hipótese alguma. Nós somos Não, é isso. É isso, é o ambiente. Você precisa favorecer, porque quando a gente está iniciando, nós estamos perdidos. Juridicamente, eu não sei se o que eu estou fazendo está certo. Contábil, eu não sei. O Flávio falou aqui da tabela de preço. Muitos veterinários não sabem construir uma tabela de preço. Eu não sei a parte de gestão da minha clínica. Eu preciso, às vezes, de uma atualização, porque eu saí muito boa em clínica geral, mas eu vi que é importante eu também fazer cirurgia, por onde eu vou procurar. Então, assim, fica muito perdido e dá um desânimo quando você não encontra ninguém para te dar a mão, para segurar, para ajudar. E não é possível, Fred. Quanto tempo tem a medicina veterinária? Ninguém precisa mais passar pelo que a geração do Flávio passou, pelo que a minha geração passou e a da Aline, entendeu? Não precisa outra geração estar passando por isso. A gente não precisa estar deixando os nossos colegas passar esse sofrimento todo que foi uma construção, pavimentar a estrada de especialistas, né? Abrir mais clínicas, construir, né, novas áreas de atuação, mas a gente tem que favorecer isso, ensinar como isso foi feito e qual é a maneira. Nós temos 3 minutos, Fred. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Eu queria realmente entender por que a sua opção foi a chapa 2, o que você tem visto de diferencial na chapa 2 e por que você está com essa bandeira aí, né, com a gente também, para essa mudança há décadas, né, tentando quebrar essa dinastia que, desde que eu sou formado, o Flávio é o mesmo grupo que está lá. Então, por que dessa bandeira? Olha, então vamos lá. Primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade de falar para os recém-formados, que nem eu. Porque 3 anos de profissão, comparados aos 25 anos que todos vocês têm, eu estou engatinhando na profissão. E não é fácil recomeçar, né? Porque por mais que eu ainda atue no direito, eu sou médico veterinário, eu desejei ser médico veterinário. Eu tenho alguns amigos que dizem assim, ó, você estava advogado, porque veterinário você sempre foi. Porque eu sempre estive inserido na veterinária, porque eu fui criado numa propriedade rural. Então, era algo que eu realmente queria. Por que eu acredito na chapa 2? Porque eu conheço o trabalho das pessoas que estão ali. A idoneidade a forma idônea como as pessoas exercem a profissão. Eu conheço todos vocês, eu conheço vocês dois, eu conheço a professora Aline, eu conheço o Fernando. Então, todos eles foram meus professores. Eu vejo o quanto levantavam sempre a bandeira. Nem existia essa questão da chapa 2 e eles já defendiam a medicina veterinária. E outra coisa, eles passam na pele. Eu que estou de fora, não passo sozinho. Você passa, o Marcelo passa, a Aline passa, o João passa. Todos os profissionais que se formaram comigo reclamam a mesma coisa. E também por ver que hoje o atual conselho, que já está aí há décadas, assim, já não se preocupa, sabe? A impressão que eu tenho é que não se preocupa com o exercício da profissão. Parece que, assim, não estamos satisfeitos, mas também não fazemos nada para mudar. Então, assim, parece que você cruzaram os braços e falou assim, se acomodaram, assim, não há nada a ser feito. Então, eu acredito sim que há muita coisa a ser feita. Não acredito que seja fácil, né? Toda mudança gera instabilidade, mas essa instabilidade vai ser para melhorar a qualidade
do exercício, tanto da veterinária quanto da zootecnia. Então, eu acredito muito, muito que a gente vai conseguir, dia 28, mudar esse cenário. Obrigada, Fred. Obrigada, Flávio, Graça. Duas feras aqui que a gente está falando. Flávio, um pouquinho mais de experiência, e o Fred aí já na área acadêmica, com alunos, com orientadores, com orientandos, mas também na parte assistencial, passando um pouco, né, dessa experiência. E, gente, acreditem na Chapa 2, essa chapa da mudança. Nós precisamos amadurecer, entender que a mudança ela é saudável, ela é necessária. Entender também que não precisa ser um campo de guerra, né? Essas eleições, infelizmente, Fred, elas estão antiéticas, ela está uma eleição que parece que é uma guerra, e não é isso que nós queremos, muito pelo contrário, nós estamos aqui trazendo uma opção. Quem acha que está tudo bem, que a veterinária está indo no rumo correto, que a zootecnia também, então é chapa 1. Agora, quem acredita na mudança, que precisamos fazer muito mais, onde nós precisamos realmente incentivar, renovar, educar, atualizar, não expor os colegas. Vejam as nossas propostas da Chapa 2 e podem contar. Quem conhece meu histórico sabe que eu faço, que eu fiz. Então, pode vir junto conosco que nós vamos mudar os rumos da veterinária e vamos dar voz a você, zootecnista e veterinário. Gente, obrigada. E complementando só, Márcia, foi uma surpresa muito boa a gente ter o Frederico aí mostrando esses dois lados e mostrando que para o CRMV. Eu acho que agora... Vocês me ouvem? Cortou o que o Flávio falou. Ouço bem. Agora, Flávio, cortou tudo que você falou. Vou repetir só. A minha fala foi cortada. Vou repetir rapidinho. Estão ouvindo? Estamos. Sim, agora sim. Não, eu estou falando, foi uma surpresa muito boa, né? A saber que o Frederico, sendo advogado e veterinário, ele mostrou que é possível. Que, por exemplo, coisas que são feitas na OAB podem ser transportadas para o Conselho. Basta a gente ter vontade política, vontade de fazer, dar trabalho, mudar uma regulamentação, mudar uma legislação, mas é possível mudar. Olha, Flávio, Márcia, eu queria agradecer a oportunidade de poder estar falando para tantas pessoas que elas precisam acreditar na mudança. Você estava falando sobre a questão ética dessas eleições, isso já mostra o quanto a gente está desunido. O quanto o conselho não está pensando na gente. E isso é ruim. Era para todo mundo dar as mãos. Sabe aquela coisa que ninguém solta a mão de ninguém? Eu acho que assim a gente vai construir um futuro melhor para a nossa profissão. Se virar um campo de concentração, as pessoas vão ser eliminadas. Só vai sobreviver os mais fortes. E não é isso que a gente quer. A gente quer que todo mundo sobreviva. A gente quer que todo mundo tenha qualidade de vida. Todo mundo quer exercer a profissão e ter salário com dignidade. Exercer a profissão com dignidade é, inclusive, ter retorno financeiro. Não é verdade? Exatamente. Então, assim, eu acredito muito na Chapa 2 e tenho certeza que vocês vão fazer algo de diferente para melhorar a visão. Às vezes eu encontro alunos que falam assim, professor, eu estou até pensando, porque diz que ganha tão pouco, né? Aí eu falo assim, olha, depende de como você vai exercer a profissão. Então, eu acho que para esses recém-formados que já estão se formando com a certeza de que não vão dar certo, eu acho que o CRMV precisa ajudar, precisa interagir, tá? Então, conto com vocês a partir da 29. A partir das 29, mãos à obra, e o que precisarem de mim podem contar comigo sempre. Vamos contar com você, Fred. Você já está com a gente. Isso aí, pessoal, muito obrigada. Dia 28. Reta final. O pessoal que está aí com a gente, aí, que é Chapa 2, ajude a divulgar, ajude a defender a Chapa 2, nossos ideais. E vamos lá, vamos em frente. Muito obrigado. Obrigada, Fred. Um abraço. Obrigado. Boa noite, Fred. Deus.